Hong, o Cavaleiro do Espaço, o Mestre do Kung Fu. Episódio de hoje: Hong, o Cavaleiro do Espaço, o Mestre do Kung Fu. Essa história foi publicada originalmente em 1983, na 38ª edição da revista Ron Space Night, e aqui no Brasil só apareceu em 1988, na revista O Incrível Hulk, número 61. Na capa original, nós temos o que parece ser o interior de uma igreja, em que tem um vitral, e no vitral está o Hong. O Hong é a figura do vitral ao fundo. Na frente dele nós vemos Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, e ao redor alguns espectros machos. Né? Bem, essa história começa, né, com o Shang-Chi. Né? O título original é Suffer the Little Children, né? Quer dizer, sofrem as pequenas crianças, sofrem as criancinhas. E aqui no Brasil traduziram para Instrumentos do Mal, a história. Se você não sabe quem é o Shang-Chi, tá? Tem um vídeo só sobre ele. Tá? Afinal, quem é o Shang-Chi? Procura nesse canal que você vai encontrar. Você vai falar, nossa, mas que vídeo comprido! Então tem outro vídeo mais curto que é Shang-Chi, o mestre do Kung Fu. Tá? Que a gente tira a parte do pai dele, que é o Fu Manchu. O vídeo é um pouco mais conciso. Tá? Mas bem, você deve ter ouvido falar do Shang-Chi, porque agora ele é um astro. Né? Depois que a Marvel lançou o filme dele, agora todo mundo sabe quem é todo mundo acha que sabe quem é o Shang-Chi. Né? Mas na verdade não sabe não. Só vai saber se assistir o vídeo, afinal, quem é o Shang-Chi. Bem, Shang-Chi ele atua nesse momento da história aqui como um agente do MI6, Serviço Secreto inglês. Ele está em um cemitério e ele está observando um grupo de, aparentemente, pessoas de capuz que estão ali indo para uma cripta. Né? Na verdade, o Shang-Chi ele está investigando suspeitas de mais algum plano maligno do pai dele, o Dr. Fu Manchu. Mas, na verdade, o que ele vai encontrar não tem nada a ver com o Fu Manchu. O Shang-Chi vê que aquele grupo de pessoas tem algum poder especial, porque eles arrombam a porta com um raio. Um deles emite um raio, lança um raio da sua mão e arromba a porta. E eles entram na cripta. Né? Aí ele fala, esses aí não são homens, né? Não podem ser humanos. O que eles são então? Aí ele vai espiar sorrateiramente por uma grade que mostra o interior da cripta. E aí ele vê que aquelas pessoas, ou aquelas criaturas encapuzadas, elas retiram a tampa de um sarcófago no qual está ali o corpo de uma criança. Na verdade, o corpo já está quase mumificado, só tem os ossos ali, os cabelos que permanecem, né, a um vestido, e ele não sabe o que aquelas criaturas querem, né, com aquele corpo. Mas aí das criaturas, né, começa a falar, erga-se, levanta o seu braço ali, uma espécie de energia envolve aquele lugar, e o cadáver se levanta. Não só se levanta, como fala. Né? O cadáver pergunta, quem me chamou? Né? E pergunta, por que vocês me chamaram de volta? O Shang-Chi fica ali aterrorizado com aquela visão. Né? Aquilo é realmente sobrenatural. E aí ele resolve invadir o local. Né? Ele invade o local e fala, né, vocês não são humanos. Né? E começa a usar suas habilidades marciais, né, para
colocar as criaturas fora de combate. Aqueles criaturas são espectros, né? Vamos falar logo aqui quem são essas criaturas, são os espectros, os inimigos do Ron, Cavaleiro do Espaço. E aí o cadáver daquela criança ali está suplicando, por favor, me liberte, né? Como se tivesse sido trazido, né, contra a sua vontade para aquele lugar, né, a vida novamente contra a sua vontade. E o Shang-Chi ali, né, usando todas as suas habilidades para acabar com aquela cerimônia perversa. Uma hora, né, os espectros eles invocam uma magia que começa a criar uma espécie de nevoeiro ali no lugar, deixar o ambiente turvo, né, para realmente impedir o Shang-Chi de conseguir se mover. Mas ele pega uma das tochas do lugar e ele lança contra uma das feiticeiras espectrais, aquela que invocou aquela magia, né? Na hora que a feiticeira, né, ela é consumida pelas chamas, morre e se transforma em cinzas, como acontece com todos os espectros, o Shang-Chi vê que então o cadáver ele caiu novamente, né, sem vida, como ele estava antes daquela cerimônia toda. Mas não acabou ainda, né? Os outros espectros eles mudam de forma, assumem a forma de pássaros negros e vão atacar o Shang-Chi, mas ele recupera novamente aquela tocha e ele bota fogo em todos eles ali, ateia fogo no corpo daquelas aves, daqueles seres, né, que se transformaram em aves, e eles também morrem, né? Shang-Chi volta até o esquife de pedra onde está o corpo da criança ali, né? Olha para aquele corpo ali falando, ó, durma agora, né, pequena. E ele fica se perguntando sobre o que realmente aconteceu ali. Bem, enquanto isso, do outro lado, né, nós temos, em outro local da Inglaterra, que também parece bastante assustador, nós vemos agora o protagonista aqui da revista, que é o Ron, o Cavaleiro do Espaço. Ele está diante do que parece ser uma mansão, mal assombrada, tem um nevoeiro, umas árvores com os galhos ali retorcidos, parece realmente uma cena de filme de terror. Onde é que o Ron está? Bem, na verdade, essa mansão na qual ele se encontra é um orfanato. Tá? Não é um lugar mal assombrado a princípio, né? Mas o que o Ron está fazendo ali? Ele está ali porque o seu analisador de energia revelou a presença dos espectros. E ele está ali num momento em que um inspetor do governo, né, ele chega para fazer uma inspeção surpresa do orfanato, né? Na verdade, a inspeção é surpresa porque ele já tentou contato várias vezes com aquele orfanato e ninguém respondeu. Ele bate na porta, uma senhora atende, ele fala então que é o inspetor de orfanatos Carl Rutters, né? Ele pede desculpas por ter chegado àquela hora, né? Mas ele não teve outra maneira a não ser fazer aquilo ali. Aí o Ron, que está ali por perto, né, com seus sensores de áudio, né, que permitem que ele escute coisas a longa distância, ele ouve, né, que o homem falar que aquela mansão é um orfanato, né, e pelos seus estudos da cultura terrestre, né, ele sabe que o orfanato é onde as crianças sem pais elas ficam, né? E aí ele fala que o padrão persiste. Que padrão? É porque nas últimas semanas, né, os espectros sempre estiveram envolvidos em alguma coisa que tinha relação com crianças, né? As coisas começaram quando ele encontrou a Síbil, né, que estava sendo mantida prisioneira na sua própria casa por espectros, né, um deles que fingia ser uma tia. Depois, quando ele chegou na Inglaterra, ele encontrou uma aldeia cujas crianças estavam sendo sequestradas pelos espectros, que estavam levando elas para uma cerimônia em um castelo medieval abandonado. Se você não sabe o que está acontecendo aqui, vai assistir os vídeos anteriores, você vai entender. Tá? Mas nesse momento, então, assim, os espectros estão, por algum motivo, obcecados assim, em pegar crianças, e parece que o mesmo está acontecendo ali. O Ron suspeita que aquele orfanato, né, tem espectros ali.
Bem, e ele, na verdade, está certo. Né? Está certo porque aquela senhora, que seria a responsável pelo orfanato, ela é um espectro. Né? E ela ali não gostou daquele humano ter chegado àquela hora, né? Mas ela falou, nós vamos nos divertir com você, né? Porque esse vai ser o último dia da sua vida, né? Que ela está falando com ela mesma aí, né? Então ela o conduz escadas acima, né? O Ron ali pela janela, ele vai observando e falando assim, né? Como se quisesse transmitir para o humano, né? Cuidado, né? Cuidado com a sua vida, né? E aí o inspetor Carl Rutters, ele chega até um quarto na parte superior do orfanato, onde uma série de crianças estão ali sentadas, né, diante das suas camas, mas aí, conforme ele vai olhando, as crianças, elas estão ali paralisadas. Ele toca em uma delas ali, está fria como gelo, elas estão olhando assim para o vazio e ele pede para responsável ali uma explicação, o que está acontecendo aqui? Aí ela fala, você quer uma explicação, né? E aí ele começa a discutir com ela, né? Perguntando o que ela fez com as crianças, se elas estão sendo tratadas de forma inadequada, se elas estão drogadas e que ele tomará providências, né, com relação àquilo. Mas enquanto ele está de costas para as crianças, né, ela fala assim, né, crianças, né, se ergam e cumprimentem o Sr. Carl Rutters. Quando ele se volta, aquelas crianças se transformaram em monstros, né, e começam a atacar ele, né, que na verdade aquelas não são as crianças verdadeiras. Não são as crianças verdadeiras. Elas são espectros, né, que estão fingindo ser as crianças. E agora o Sr. Carl Rutters está ali sendo atacado por aquelas criaturas, né, e aparentemente ele estaria perdido se não fosse o Ron que estava ali no local, né? E nessa hora que ele vê o Carl Rutters em perigo é que ele invade, ele entra pela janela ali e os espectros, na hora que vem ele, já, né, sabem de quem se trata, né? E falam o nome dele alto, Ron, né? E ele invoca o seu analisador de energia para verificar realmente quem são aquelas criaturas, né? Tirar suas dúvidas. Mas não é preciso, né? Porque elas começam a mudar de forma, assumir formas de outros monstros ainda mais terríveis e se lançam contra o Ron, né? O inspetor Carl Rutters está ali apavorado, não entendendo o que está acontecendo, né? Tentando saber o que é aquilo, né? E aí ele pergunta, as crianças elas foram substituídas por esses horrores aqui. O Ron então fala pro Carl Rutters, né, que as crianças elas estão ali, né, e para ele encontrá-las, né, e o Sr. Carl Rutters, né, ele num arrobo de coragem se ergue e resolve obedecer aquele homem de armadura ali, aquela criatura de armadura ali que apareceu, né, e que se está atacando aqueles monstros, né, provavelmente está do seu lado, né. O Sr. Carl Rutters ele desce as escadas correndo, enquanto o Ron está ali envolvido com os espectros ali que estão tentando asfixiá-lo, destruir a sua armadura, fazer o que for necessário ali para acabar com ele, né? Mas ele não vai deixar que aquele seja o seu fim, né? Ele fala, eu sou Ron, eu sou o primeiro dos cavaleiros espaciais. Ele invoca o seu neutralizador e começa a banir todos aqueles espectros ali transformados para o limbo, né? E aí o Ron fica nervoso naquela hora, ele fala, eu sou a sua derrota, eu sou a sua destruição, eu sou a sua morte, né? Ele tá, nos últimos dias o Ron tá assim, a paciência dele acabou, porque quando começaram a mexer com as crianças, ele ficou louco da vida, ele assim achou que os espectros passaram dos limites, e ele não está afim mais de conversa, né? Ele que sempre tentou evitar a luta, evitar a violência, evitar a guerra, né? Conversar primeiro, agora ele está assim, já partindo para o ataque na primeira oportunidade. E ele dá cabo então daqueles espectros que tentaram impedi-lo, né? E vai atrás do Sr. Carl Rutters. O Sr. Carl Rutters ele desceu as escadarias, aquele orfanato tem uma espécie de porão, né? De um nível inferior, e ali, enquanto os espectros estavam atacando o Ron,
A feiticeira espectral, que era a responsável por orfanatos, fingia, né, de governanta, ela desceu para os níveis inferiores, achando que o Ron já estava derrotado, e ela tranquilamente foi até os níveis inferiores, onde ela estava usando a sua magia para transformar as crianças em monstros verdadeiros, né? Quando o inspetor vê aquilo acontecer, ele pega um dos archotes na parede e ele joga contra a feiticeira espectral ali, né? Gritando para deixar as crianças, né, em paz, né? Mesmo em chamas ali com seu corpo, né, queimando, a feiticeira ela vai usar sua magia para matar o Sr. Carruthers, mas o feitiço não alcança o Sr. Carruthers, porque o Ron aparece, né, com seu neutralizador e despacha aquela feiticeira para o limbo, né? Mas antes dela ser banida, ela fala que a hora do alinhamento ainda vai chegar, né? Isso é uma coisa que vai ter desfecho no futuro, em outras histórias, né? Bem, enquanto o Ron acabou então com a ameaça dos espectros ali no orfanato, nós voltamos a ver o Shang-Chi. Shang-Chi agora está com seus colegas, seus amigos do MI6, né? O Sir Dennis Nyland Smith, né? O Black Jack Tar, o Clive Raston e a sua amada Alei Kuvu, né? Ele está ali, né, de lado, refletindo sobre o que aconteceu, né? Enquanto o Sir Dennis está lendo o jornal, né? E aí ele está lendo sobre uma exposição, né, de uma princesa criança do Egito, né, que ela foi enterrada viva, né, e que há uma lenda de que ela um dia vai voltar da morte. Quando o Shang-Chi escuta isso, da princesa voltar da morte, aí ele pede o jornal, ele começa a ler e ele fala para eles, a gente tem que ir para Londres agora, né, porque ele percebe que deve haver alguma conexão entre aquela múmia e o cadáver que quase retornou da morte no cemitério. E enquanto isso acontece na Inglaterra, né, parece que o Ron e o Shang-Chi talvez vão se encontrar. Em Clairton, na West Virginia, a Brandy levou o corpo da Starshine para o laboratório farmacêutico onde ela trabalha, né, e colocou a armadura lá em cima de uma mesa e está ali pensando o que ela vai fazer agora, né? Tipo, ela quer se tornar uma cavaleira espacial, tem uma armadura vazia ali, mas não é uma armadura que se veste, né? Porque as armaduras elas foram feitas para serem fundidas com corpos humanos, mas isso em uma cirurgia complicada para o qual ela não tem equipamento, né? E agora ela falando, o que eu vou fazer, né? Eu devo estar louca aqui, né? Eu fui no cemitério, peguei um cadáver de um ciborgue do espaço, um alienígena, e agora eu estou aqui diante dele, né? O que eu fiz? Mas, naquela hora, uma figura aparece ali no laboratório, falando que você quer se tornar uma cavaleira espacial, né? Você quer oferecer seu amor para Ron, eu estou aqui para te ajudar, né? E se apresenta ali como Dr. Dredd. Quem que é essa figura aí? Você só vai saber se assistir o próximo episódio, né? Porque esse aqui acabou.